Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, Jesus desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e aí ensinava aos sábados. As pessoas ficavam admiradas com o seu ensinamento, porque Jesus falava com autoridade. Na sinagoga, havia um homem possuído pelo espírito de um demônio impuro, que gritou em alta voz: Que queres de nós, Jesus Nazareno? Viestes para nos destruir? Eu sei quem tu és. Tu és o Santo de Deus. Jesus o ameaçou, dizendo: Cala-te e sai dele. Então o demônio lançou o homem no chão, saiu dele e não lhes fez mal nenhum. O espanto se apossou de todos e eles comentavam entre si: Que palavra é essa? Ele manda nos espíritos impuros com autoridade e poder, e eles saem. E a fama de Jesus se espalhava em todos os lugares da redondeza. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, estamos agora no capítulo 4 do Evangelho de São Lucas. Como eu havia falado, nós agora deixamos o Evangelho de São Mateus e vamos agora caminhar com São Lucas. Lucas que vai apresentando o nosso Senhor da mesma forma como Mateus o apresentou. Nós vimos nesses dias Jesus entrando na sinagoga de Nazaré. Lá ele se apresentou, mostrou que ele é o Messias esperado. O Espírito do Senhor repousa sobre mim. Foi essa passagem que Jesus leu ali na sinagoga, Isaías 61. Porque ele me enviou. Ele me ungiu. Foi por isso que o Espírito me enviou. Me enviou para proclamar o ano da graça, para anunciar aos pobres a boa nova, para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos a recuperação das vistas, para libertar os oprimidos. E ele encerra dizendo: para proclamar um ano da graça do Senhor. Ele abriu, fechou o livro e ele disse: hoje se cumpriu esse oráculo. Ali nós vimos que o povo de Nazaré ficou admirado, no entanto, recusou, não aceitaram que Jesus poderia ser o Messias, tanto que veio aquele questionamento: não é este o filho de José? E diante deste questionamento, eles acabaram expulsando Jesus da sinagoga e queria jogá-lo no precipício. Depois de tudo isso, Jesus sai. Você vê que Jesus não briga, não diz nada, porque é importante nós sabermos disso. Jesus não vai forçar ninguém a segui-lo. Uma vez que não querem, Jesus vai embora. Claro, as consequências de não aceitar Jesus estão aí também. Não aceita, as consequências virão também. E Jesus vai para Cafarnaum. Lá em Cafarnaum, acontece o contrário. Quando ele chega, já tem um demônio que já possuía aquela pessoa já há muito tempo. E o demônio já proclama. Ele não proclama a fé em Jesus. Ele proclama uma verdade. É preciso expressar isso, porque os demônios são espíritos
que antes de serem decaídos, ou seja, de serem expulsos do céu, eles adoravam a Santíssima Trindade. Eles reconheciam Jesus. Eles contemplavam a face do Senhor de uma certa forma. Então, eles, vendo Jesus, eles já começam a gritar. Aqueles espíritos que estavam ali no corpo daquele homem já começam a gritar: que queres de nós, Jesus Nazareno? Vieste para nos destruir? Eu sei quem tu és o Santo de Deus. Até os demônios proclamam a divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. E se os demônios, esses espíritos maus, eles proclamam a divindade de Jesus, nós também devemos proclamar. Só que hoje, meus irmãos, há uma tendência a negar a divindade de Jesus, como há também uma tendência a negar a divindade, ou há uma tendência a negar a existência do diabo. Vocês veem que eu estou sempre falando isso. Nós, padres, precisamos falar, porque há uma corrente dentro da Igreja Católica que tende a negar a existência do diabo. Um padre que ele acabou entrando nesta questão da negação da existência do diabo, do inferno. Ele agora já não é mais padre. Ele continua, de vez em quando nós vemos um vídeo dele, ele negando essa existência do diabo. Ele nega. E tem muita gente que está gostando disso e está seguindo e acreditando nesta mentira. O diabo existe. Se o diabo não existe, Deus não existe. Se o inferno não existe, o céu também não existe. Isso é um dogma da fé católica. Nós cremos na existência de Deus, nós cremos na existência do céu, nós cremos na existência desse espírito mau que é o diabo, e nós cremos no inferno. E nós católicos ainda cremos na existência do purgatório, que é esta fase de purificação da nossa alma. E hoje, meus irmãos, nós temos visto também as ações do diabo. Por exemplo, essas pessoas que entram na igreja e começam ali no templo de Deus a ficar fazendo um monte de coisa, fazendo espetáculos dentro da igreja, sem camisa, sentando na cátedra, onde o sacerdote senta, onde o bispo senta, para com autoridade poder falar de Deus. E vai no altar e pega o corporal, aquele pano, né, que colocamos nós sacerdotes na hora da consagração, na hora da preparação das ofertas, colocamos o corporal, depois o cálice e assim por diante, a patena onde está depositado o pão que será consagrado, e pega o pano e faz um monte de coisas. São ações do maligno, meus irmãos. São ação do mal.
O demônio, sabendo que pouco tempo lhe resta, o demônio agora está agindo dessa forma. Pessoas que entram na fila da comunhão para levar a hóstia consagrada, levar para onde? Para a profanação, para a missa negra. Recentemente nós vimos aí num vídeo um homem que entrou ali na procissão para receber a Eucaristia. E quando ele recebeu a Eucaristia, ele pegou a hóstia consagrada, meu Deus do céu. Quebrou e gritou, dizendo que ele não crê na presença de Jesus, que Deus não existe. Isto, meus irmãos, é uma ação do diabo. Da mesma forma como o diabo estava agindo na vida deste homem, aqui no evangelho de hoje, o diabo tem agido na vida de muita gente. Um outro exemplo, quando uma mulher tem a capacidade até de falar com um sorriso nos lábios que praticou o aborto. A prática do aborto já é uma ação do maligno, porque, como diz no Evangelho de São João, capítulo 10, versículo 10, que o maligno, o ladrão, Jesus usa uma parábola e ele fala aqui do ladrão, o diabo. Ele veio para nos roubar de Deus, destruir e matar. Nos roubar, nos destruir e nos matar. Então, quando uma mulher pratica um aborto, e além de praticar o aborto, porque praticar o aborto já é matar. Matar uma criança que está no processo de desenvolvimento. Hoje usa o termo interrupção, né? Para não falar aborto, fala interrupção da gestação. Interrupção da gestação é aborto. Aborto é matar uma criança que está se desenvolvendo, que está se formando no ventre de uma mulher. Então, isso já é uma ação do diabo. E ainda contar um testemunho e dizer com vantagem que fez 3, 4, 5 abortos e para ela não é problema nenhum. Isso é uma ação do maligno, meus irmãos. Uma ação do mal. Porque Deus jamais desejaria que nós contássemos com vantagem que teríamos matado alguém. Não pode. Ainda mais que o mandamento diz, não matarás. É a ação do mal. E quando uma pessoa assassina a outra? Você vê, meu Deus, os noticiários de hoje. O homem vai lá, mata a namorada. A esposa mata o esposo, esquarteja, coloca dentro de uma mala e leva, sabe lá para onde. Tudo isso é ação do maligno. Isso tudo é uma ação do mal. São João vai dizer, lá em uma das suas cartas, a primeira carta, que o mundo jaz sob o poder do maligno. É por isso que no evangelho de hoje, o demônio, nessa reação, quando ele vê Jesus, ele diz: que queres de nós, Jesus Nazareno? Vieste para nos destruir? Eu sei quem tu és o Santo de Deus. Em outras palavras, ele está dizendo assim: nós estamos aqui agindo na vida dos outros e agora você vem para nos destruir, vem nos tirar desta ação? Claro, foi isso que Jesus veio. Jesus veio destruir as ações do mal, do maligno, e veio destruir o maligno. Quando Jesus morre na cruz, é isso que ele faz. Mas isso tudo indica que o mundo jaz, de uma certa forma, sob o poder do maligno. Essas ações que eu acabei de dizer, eu repito, meus irmãos, não são ações boas, são ações do maligno.
quando você encontra pessoas ensinando aos outros que Deus não existe. Isso vem acontecendo nas escolas e nas faculdades. Como eu já dei um exemplo aqui para vocês, daquela criança que quando ela chegou em casa, ela filha de pais católicos, aquela criança de 8 anos, falou para a mãe, mãe, Deus não existe. Aí a mãe disse, mas como, minha filha? Eu e seu pai sempre ensinamos você que Deus existe? Nós sempre ensinamos e rezamos juntos. A professora disse para nós que Deus não existe. Isso é uma ação do mal. Lembremos até que Jesus disse, ai daqueles que impedem as crianças de virem até mim, seria melhor que elas até, porque isso é um escândalo, seria melhor então que ela colocasse uma pedra bem grande no pescoço, bem pesada, amarrasse, né? E se jogasse ao mar. Compreende o que é a ação do mal? Tudo isso é ação do maligno. Porque o que é que o maligno faz? Como ele tem a missão de querer nos roubar de Deus, nos destruir, nos matar, e como ele é um desafiador, ele vive desafiando Deus continuamente, a missão dele é de fazer com que os filhos de Deus não acreditem na existência de Deus. Por isso que eu estou dizendo, isto é uma ação do maligno, isto é uma ação do mal. Quando uma pessoa chega e diz, eu renuncio ao batismo, eu não quero ser mais, carregar, eles dizem isso, esse fardo de ser batizado, e coloca aquele secador na cabeça para secar a água do batismo que foi colocada no tempo da criança, naquela criança, e ela se tornou ali filho de Deus, porque o batismo nos torna filhos de Deus, filhos adotivos de Deus. E dizer que eu não quero me batizar é dizer também que eu não quero ser chamado filho de Deus. Isso se chama apostasia. A apostasia é uma ação do diabo, é uma ação do maligno. Compreende? Esses filmes violentos que tem, que ensina todo tipo de violência, esses jogos violentos, aqueles homens matando, atirando, aquele rapaz, aquela moça, aquele homem, aquela mulher que entra nesses jogos e começa a jogar e vai matando, ele vai se impregnando daquele desejo de matar. E aí ele mata mesmo. E aí nós vemos tantos jovens aí que entram nas escolas, infelizmente, e têm matado tantas outras pessoas. Isso é uma ação do maligno. E quando eu falo que é uma ação do maligno, é para dizer que não é uma ação de Deus. Deus jamais iria fazer uma coisa dessa. Uma vez eu vi uma mulher que se diz religiosa, não sei de onde é que ela tirou isso da cabeça dela, que ela estava dizendo que estava tendo um encontro lá religioso, eu não sei que encontro religioso foi esse, e ela contando isso como vantagem, que as pessoas tinham pegado a Sagrada Escritura e estavam jogando no lixo e queimando, contando isso como vantagem. Uma religiosa, eu não sei. Isso é uma ação do maligno, porque quem tem aversão às Sagradas Escrituras é o próprio diabo, porque ele está falando de Jesus, está falando de Deus. A Sagrada Escritura está nos ensinando como nós devemos caminhar com Deus, e se uma pessoa pega a Sagrada Escritura e queima assim de qualquer jeito,
queimando de uma forma negativa, né? Queimando para dizer, eu não creio no que está escrito na Sagrada Escritura. É nesse sentido que eu estou dizendo, porque pode ser que você tenha tido uma Bíblia muito velha, que já estava caindo aos pedaços, e você foi lá e queimou. Isso aqui não é uma ação do mal. Estou falando assim porque às vezes tem os escrupulosos que nos ouvem, aí agora pode chegar e dizer, ai meu Deus, pequei, eu fiz uma ação do mal porque eu queimei a Bíblia. Não é nesse sentido que eu estou falando, entendeu, né? Estou dizendo aqueles que pegam a Sagrada Escritura, queimam, jogam no lixo, riscam, estragam, como uma forma de repúdio à Sagrada Escritura. Isso é uma ação do maligno, é uma ação do mal. E tem muitos outros exemplos que não dá para contar, mas que nós podemos perceber, nós vamos vendo no nosso dia a dia essa ação do mal. Peçamos a Nossa Senhora, como ela é aquela que pisa na cabeça da serpente. E nesse tempo de Quaresma de São Miguel, peçamos também a São Miguel. Junto também com os outros arcanjos, São Gabriel e São Rafael. Que toda essa ação do mal seja destruída. E que nós possamos clarear nossa mente. Que a luz de Deus entre na nossa inteligência e que nós percebamos tudo isso, esse mal que o demônio vem fazendo. Mas que Jesus Cristo é o Senhor e Ele é o vencedor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe, Maria Santíssima.